Bem-vindos ao primeiro episódio de uma série de 3 videocasts realizados no âmbito do SME Enterprise, o Prémio Europeu de Sustentabilidade para PMEs, uma iniciativa da Generali Tranquilidade que conta com o apoio do Correio da Manhã e da Sábado. Esta iniciativa promove modelos de negócio sustentáveis e dá visibilidade às pequenas e médias empresas que desenvolvem boas práticas na área da sustentabilidade. Os nossos convidados hoje são Nuno Megre, responsável de sustentabilidade da Generali Tranquilidade, e Filipa Pantaleão, secretária-geral BCSD, a Business Council for Sustainable Development de Portugal. Bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença e vamos debater questões de sustentabilidade, olhando para os desafios que estão perante as pequenas e médias empresas e o que é que isto beneficia essas pequenas e médias empresas e o que é que tem ainda a ser feito. E vou precisamente começar por aí. Primeiro ponto, a sustentabilidade ainda é uma tendência ou já está firmemente implantada na nossa sociedade e na mentalidade de quem está à frente, por exemplo, das pequenas e médias empresas? Já não é uma tendência, portanto é muito mais do que isso. Existem uma série de obrigações legais decorrentes de toda uma vontade de mudança e de foco naquilo que é a emergência climática. Continua a não estar totalmente implementado ou estruturado dentro do próprio negócio, principalmente nas PMEs. É uma questão de chip, uma questão de mudar aqui o mindset, ou é de também à volta sentirem as pequenas e médias empresas esse conforto para essa mudança? Talvez seja mais de complexidade do assunto, não é? Portanto, estamos a falar de mais um critério que os gestores de PMEs têm que considerar dentro do seu negócio, e isso gera um nível de complexidade acrescido, além de que está aliado a temas que são muito técnicos e difíceis de entender pelas pessoas. Nomeadamente para as pequenas empresas, não é? Em que a estrutura... Não tem essa estrutura, não tem esses quadros técnicos e às vezes torna-se difícil essa compreensão. Acho que está mais ligado até provavelmente à própria cultura da empresa fazer esse shift ou não. Mas já não é de toda uma tendência, é uma necessidade. É uma necessidade e ela está a conseguir ser concretizável por parte das pequenas. Ou seja, vamos aqui à parte de perceber um bocadinho, não é uma tendência, está cá e é para ficar, e as pequenas e médias empresas estão a conseguir acompanhar? Diria que há aqui vários patamares ou vários pilares que se calhar importa referir. Portanto, talvez no aspecto ambiental e relacionado com aquilo que é a sua pegada de carbono do seu negócio, ela já está a começar a ser acautelada. E, portanto, já vemos muitas PMEs, principalmente até ligadas à própria exportação, que já estão de uma forma mais sistematizada e sistemática a conseguir ter acesso a estes dados e a pensar como é que os vão estruturar e como é que vão mudar o seu negócio ou adaptar-se. Portanto, aí eu diria que sim. Diria que talvez no papel social ele está muito mais balizado por aquilo que é a lei, portanto estão mais a seguir o que a lei obriga, e no da governance ainda há um grande desconhecimento. Okay? Portanto, não há, sem dúvida que não há uma estrutura lógica de acautelar riscos, que é o que a governance pretende, nas PMEs. Acho que ainda está longe. Nuno, a mesma pergunta. Como é que, do vosso ponto de vista da Generali, também o que é que conseguem percepcionar daquilo que é a realidade da sociedade? Eu concordo totalmente com o Filipe, ou seja, não é uma tendência, é qualquer coisa que é para ficar, que veio para ficar, é uma necessidade que se sente cada vez mais nas empresas. Aliás, no âmbito desta iniciativa, o grupo tem uma parceria com uma Universidade de Milão, a Universidade de Bocconi, que faz ao longo deste período, portanto, esta iniciativa já existe há 4 anos, é a 4ª edição em Portugal, nós entramos só na 2ª, portanto é a 3ª edição para nós, mas ao longo deste período esta universidade tem feito um estudo e um inquérito junto das PMEs europeias, e é visível que todos os anos há mais e mais PMEs que respondem ter já um projeto estruturado no âmbito da sustentabilidade. Portanto, não é uma tendência, é uma realidade. E esse estudo é europeu? É sobre todas as... é no âmbito dos 10 países que entram neste prémio. Portanto, são todas as empresas do grupo em 10 países europeus, e o estudo abrange as PMEs destes 10 países. Mas no fundo é um processo de transformação que existe, e o estudo mostra isso. É um processo de transformação. E eu diria que, como todos os processos de transformação, tem uma curva própria, não é? E isso é visível. Eu diria que nós já passámos uma zona de entusiasmo inicial nos processos de transformação,
estamos a passar, eu diria que estamos a terminar, digamos, o vale da desilusão, ou seja, depois das grandes expectativas de muitas empresas a anunciarem compromissos e objetivos muito ambiciosos, às vezes irrealistas, notámos nos últimos 2 anos um decréscimo dessas expectativas e, portanto, um esvaziar deste balão, e eu diria que agora estamos prontos para começar um processo gradual e contínuo e sustentável, diria, de introdução dos fatores de sustentabilidade na estratégia das empresas. Filipe, há pouco ia dizer qualquer coisa sobre precisamente esta métrica, não sei. Não, ia. Portanto, só para dar um bocadinho de contexto, até primeiro no caso português, nós fazemos parte, o Conselho Empresarial para o Desenvolvimento Sustentável em Portugal, faz parte de uma rede global que é o World Business Council for Sustainable Development, e que junta as 240 maiores empresas do mundo. E foi muito interessante, porque tanto em Portugal como no resto dos nossos pares, portanto, da rede global, que são os outros países europeus, houve uma mudança total de perfil de empresas que procuraram o BCSD, de cada um das suas regiões. Sim, e então nós passámos por exemplo, agora o nosso portfólio de empresas são 100 empresas grandes e 100 PMEs. Portanto, dos nossos 200 membros, e isso acabou por ser transversal principalmente na Europa. Portanto, houve uma grande, não é que as grandes empresas tenham saído, não, as grandes empresas mantêm-se e têm continuado a aderir, mas houve um grande influxo de PMEs a aderir a este género de associações. Há pouco falou-se, se calhar, de uma onda que começou a ser cavalgada ou surfada, melhor dizendo, quando estas questões da sustentabilidade apareceram. Acho que foi muito, e digo eu aqui, leigo, muito para o lado da sustentabilidade ambiental, aliás, como referiu a Filipa. E depois o passo seguinte é que foi mais complicado, porque não é só isso, não é apenas isso. O que é que as empresas portuguesas, no caso aqui já de Portugal, as pequenas e médias empresas, conseguem fazer mais facilmente alguns dos critérios, como dizia a Filipa, e depois não conseguem acompanhar nos restantes critérios por causa da complexidade, da imposição das regras de sustentabilidade, e que apoio é que conseguem eventualmente ter nestes campos? Sem dúvida, ou seja, os desafios são grandes e são complexos, como a Filipa referiu, e sobretudo as PMEs muitas vezes não têm as capacidades financeiras por um lado, recursos conhecedores por outro, que lhes permita atuar convenientemente sobre estes temas. Portanto, são desafios que as PMEs têm eu diria, de uma forma mais premente que as grandes empresas. Elas são também pressionadas pelas grandes empresas, porque no fundo muitas das PMEs fazem parte das cadeias de valor das grandes empresas, e portanto há uma pressão também dos clientes, seus clientes, grandes empresas, a cumprirem requisitos de sustentabilidade nos outros, não é? Nas grandes empresas. Exatamente. E portanto é um processo em que as grandes puxam as pequenas. É um processo gradual e que faz naturalmente o seu caminho. A legislação ajuda, neste caso? Ou seja, tem sido amiga das pequenas e médias empresas? A legislação pode, numa primeira fase, ser um desafio porque é complexa e é abundante e, portanto, assusta, mas eu penso que ajuda certamente no caminho que a sociedade tem que trilhar e as empresas também, porque, no fundo, dá balizas e centra o caminho que as empresas têm que fazer, nesse sentido ajuda. Agora, é preciso uma ajuda não só do legislador, de outros intervenientes na sociedade que possam, e existem associações como a BCSD e as grandes empresas também, porque as grandes empresas, elas próprias precisam de envolver os seus stakeholders, as suas partes interessadas, e neste caso, muitas vezes as PMEs como suas fornecedoras. Portanto, esse é um caminho que vai ser feito com naturalidade. É uma questão de passo e de processo e de se avançar. Exatamente. E de tempo também. E de deixar de ser voluntário para passar a ser obrigatório. Portanto, eu acho que isso é toda a diferença, é o que todo este conjunto de leis... E vai passar, não é?
Assim, portanto, para as grandes já passou e vai em cadeia até às pequenas ao longo do tempo, é o que se pretende. O problema é que para as grandes poderem reportar precisam da informação das pequenas, como o Nuno estava a dizer, e portanto a coisa vai acelerando, e quando chegar à altura das pequenas reportarem, elas também já vão estar mais preparadas para já tiveram que fornecer informação para as grandes empresas poderem fazer completamente. Portanto, esses relatórios. E o detalhe também vai ser diferenciado em termos das próprias áreas em que cada uma das empresas atua. Portanto, há empresas mais expostas a determinados riscos e outras a outros, não é? Mas como também estávamos a complementar, o que tem surgido é uma série de associações e uma grande lógica de formação e capacitação a estas empresas, que tem que ser massificada, não é? Porque não dá para juntar 10 PMEs e esperar que isto depois se mude Portugal dessa forma, não é? Portanto, tem que ser muito massificada e que dê ferramentas rápidas para as empresas depois poderem ir para a sua casa e pensarem como é que eu vou adaptar isto no meu negócio. Não é? E esse trabalho quem é que faz? Ou seja, esse trabalho de prestar informação, apoio, ajuda, além, no seu caso, obviamente, mas a nível estatal, há alguma ferramenta que as pequenas e médias empresas possam usar para darem esse passo? Tem havido muitas ferramentas, portanto, houve uma série de apoios que as nossas entidades estatais mais relacionadas com a lógica de exportação ou de setores como o turismo de Portugal têm ajudado a sua área de atuação, quer na lógica da exportação, quer na lógica do seu setor, a dar esta formação. Portanto, nós estabelecemos parcerias com estas entidades e somos o veículo dessa transmissão desse conhecimento, exatamente. Portanto, existe esse apoio e existe muita vontade de fazer isso. Com a banca, exatamente o mesmo. Portanto, de dar esse conhecimento aos seus clientes, clientes empresariais também, não só particulares. Portanto, existe essa vontade e existe essa aptidão. É mais as pessoas começarem a chegar a estas formações. Dentre os desafios que existem, voltando um bocadinho aqui atrás, quais são aqueles que neste momento são de mais difícil ultrapassagem? Ou seja, aqueles que representam ainda um problema, numa visão um bocadinho mais abstrata das pequenas e médias empresas, o que é que considera aqui que poderá ser ainda um entrave a este processo? A cultura da empresa. Portanto, nós fizemos um estudo no BCS de Portugal que juntou 80 empresas responderam, a grande maioria PMEs, e portanto isso demonstra como é que elas querem estar dentro destes assuntos, e o que esta ferramenta faz é medir o nível de maturidade da empresa. E então uma das questões que nós colocávamos era se a empresa já tinha ou não algum objetivo dentro da sua missão ou visão ligada à sustentabilidade. E estamos a falar de sustentabilidade nos seus 3 pilares, portanto ele até podia ser mais ambicioso, tinham de ser 3 objetivos, não é? Pelo menos um para cada um dos pilares. E 90 e tal % das empresas já dizem que sim. Okay? Portanto, isto estamos a falar de grandes como estamos a falar de pequenas. Portanto, tem muito a ver com o que a gestão de topo, independentemente do tamanho da empresa, está a dar de mensagem para dentro, se é ou não. E depois o que acaba por acontecer é, à medida que vamos avançando nas questões e que vamos tornando as questões mais complexas, aí o grau das PMEs começa a baixar em termos de avanços. E se já estamos a falar de fazer um reporting, ou se estamos a falar de medir dados, já começa a resfriar. Mas existe essa vontade e pelo menos estas empresas expuseram-se nesta ferramenta a dizer nós estamos a começar o caminho. Eu diria que era muito de cultura. Nuno, aproveitando aqui nos 3 pilares, se quiser completar. Não. Posso só complementar. Eu acho que de facto a liderança tem um papel muito importante na cultura da empresa, e eu diria que é meio caminho, não é? Como o Código Postal, ter um líder conhecedor e envolvido com as questões da sustentabilidade é um facilitador enorme para que a cultura se espalhe na empresa e os fatores de sustentabilidade sejam embebidos na cultura e na estratégia da empresa. Neste processo de consciencialização das empresas e em que há este awareness para esta realidade, os relatórios de sustentabilidade, estas práticas que obrigam, parece um monstro que aí vem, não é? Quase, e que não há, muitas vezes por parte das pequenas empresas, nem tempo, nem recursos para o realizar, se quisermos, ou podemos dizer que é um dos entraves, se calhar mais premente na vida das empresas.
Indiretamente sim, não é? Porque a questão da regulamentação e dos requisitos de reporte colocam-se para as grandes empresas no imediato. Para as PMEs só se vão colocar a prazo. A questão é que as grandes empresas precisam da informação das PMEs e, portanto, indiretamente são pressionadas a trabalhar esses fatores. Portanto, sem dúvida que por aí é um desafio, é mais uma pressão, é mais um fator que impede. Mas de qualquer forma, indo um bocadinho atrás aquilo que a Filipa estava a falar, nós também na atividade seguradora, e acho que em cada ramo de negócio, as associações respectivas tentam cada vez mais ter um papel de formadores e de divulgadores de conhecimento e de literacia, no caso das seguradoras de risco. E ainda ontem, se não me engano, a APS lançou um portal especificamente para seguros nas PMEs. Portanto, convido as PMEs a espreitarem, e acho que é uma tendência que existe por todos os setores, não só no segurador. E acaba por ser um modelo de transformação e de... É uma forma de ajudar as PMEs a perceberem qual é o caminho que têm que fazer. Há recursos para que essa... Há consciência de alguns players de que têm que fazer este caminho e esta ajuda na literacia das PMEs, neste caso, e no fundo esta iniciativa que estamos a fazer é também isso, não é? É uma forma de, por um lado, dar evidência a quem já tem boas práticas no âmbito da sustentabilidade e com isso tentar contaminar quem ainda não está neste caminho. Por outro lado, tem uma componente de apoio, porque este prémio tem uma parte monetária refletida num pacote de seguros, e depois tem uma parte de formação que é extensível não só ao vencedor e às 2 menções honrosas, mas a um número que pode ir até 10 empresas, em que vamos também premiá-las com a participação num curso na Nova sobre precisamente estes temas da liderança e da sustentabilidade. Portanto, aquilo que deve ser feito pelas PMEs, de ajuda, de aconselhamento, de, no fundo, conseguir que elas deem estes passos, está a ser feito. Aquilo que é possível neste momento está a ser cumprido. Pergunto-vos. Não, na sua plenitude, senão já não estávamos aqui a falar. Mas na realidade existem meios disponíveis e, portanto, é uma questão de agora termos a certeza que as coisas se alinham, e era um bocado o que o Nuno está a dizer, e esta iniciativa tem esse mérito também, que é termos a certeza que até porque é um risco para o negócio das seguradoras. A BlackRock vem dizer exatamente isso, portanto consultou quase 300 seguradoras e o que se aferiu foi que 99%, portanto a totalidade, já tem objetivos para a transição climática. Porquê? Porque isto é um enorme risco para o seu negócio, só que sozinhos não conseguem mudar o negócio dos seus clientes, não é? E portanto o que têm que fazer é dar-lhes ferramentas para perceber que o negócio que eles vão ter daqui a 10 anos não é o mesmo negócio que têm agora. E que é uma oportunidade, não é? É uma oportunidade, porque é interessante, e isso faz quando nós estamos a fazer um mapeamento dos riscos, mesmo dos riscos climáticos, os riscos são sempre ligados a oportunidades. E portanto, nós ao mapearmos e ao termos a certeza que os estamos a colocar na forma certa, depois vamos ver o reverso da moeda, que por acaso até é positivo e que vai gerar novas oportunidades de negócio. E eu acho que isso vai ser muito notório, principalmente para as PMEs exportadoras. Se, por exemplo, quisermos ir a fundo numa questão no têxtil, nós temos um projeto muito grande que é o BIT, apoiado pelo PRR, e no qual nós também somos formadores, somos motores de inovação, somos promotores juntamente com outros, que é um consórcio, mas o que nós vemos, e estamos muito ligados a PMEs de têxtil aí, portanto, como vocês calculam, exportadores, eles querem muito ter acesso a conhecimento e a ferramentas rápido, o que é que o mercado já está a pedir, o que é que nós podemos ir contratar, o que é que nós devíamos estar a ter em atenção, e portanto, sim, há meios disponíveis, de forma setorial, de outra forma, e as empresas estão a começar a fazer esse caminho. Agora, estamos no ponto certo? Eu diria que não. Acho que estamos mais avançados e se calhar mais alerta para determinados temas e menos para outros.
E como isto é uma casa que tem que se compor, é difícil, mas as empresas ainda continuam a estar muito focadas na descarbonização e tudo certo, listam sempre há um prazo, não é? Há um prazo, há uma emergência climática, é isso que nós queremos ter a certeza que mitigamos para depois não termos impacto nos nossos negócios futuros, no nosso modo de vida, porque ele não vai ser o mesmo se o clima entrar em colapso, mas já estão a perceber que há inter-relações. E, portanto, o segundo tema que aparece mais relevante é a economia circular. Depois já começamos a ligar a temas de social, portanto, a saúde e a segurança dos trabalhadores, temas de ética, temas de reporting, portanto, governance, ou seja, as empresas já estão a mapear estes assuntos. Eles são tremendamente complexos e ficam todos em cima da mesa ao mesmo tempo, não é? Mas há esta prioridade, eu acho que é a prioridade da descarbonização. Eu acho que eles puxam uns pelos outros, não é? E é verdade que os ambientais surgiram primeiro, há esta emergência, é inegável, e portanto começam por aí, mas rapidamente percebendo que, atacando o desperdício, por exemplo, tem um ganho de curto prazo muito tangível. Questões de eficiência energética são, diria, quick wins dentro do âmbito da sustentabilidade, a que as empresas que estão a começar podem agarrar-se, digamos, é um caminho mais fácil e tangível em termos de impacto, e depois, sim, eu diria que paulatinamente vão adereçando as outras questões mais difíceis, os desafios mais difíceis, mas uma vez começado o processo, vem com naturalidade a preocupação e o atacar as outras questões, os outros fatores de sustentabilidade. E que mostram logo e dão sinais aos empresários de que vale a pena, não é? Ou seja, vão dando essas pequenas dicas. É fácil, estes temas de sustentabilidade que estamos a falar, o ambiente é facilmente comunicável, eu acho que os prazos, tudo, a pegada de carbono, somos inundados com esses temas todos os dias, mas é fácil comunicar, Nuno, a sustentabilidade em todos os seus vetores depois em escala? Não é pela complexidade do tema, não é? Não é por essa via, pela complexidade, não é porque, por outro lado, há muita... é um espaço saturado, não é? Ouve-se falar muito e há muita pressão para se falar em sustentabilidade e muitas vezes cai-se na tentação de falar demais ou de prometer demais, e temos o tema do greenwashing, e portanto há que sobrepõe um bocadinho a tudo, não é? Exatamente, e portanto há que ter cuidado, há que ser coerente na comunicação. Eu diria que, primeiro que tudo, há que olhar para dentro, fazer o diagnóstico, perceber quais são as prioridades, focar nessas prioridades e comunicar em consciência aquilo que se está a fazer, não é? E isso não é sempre fácil, não é sempre fácil fazer esse caminho. Nada, e é muito difícil, ou seja, mesmo portanto, temos agora 2 diretivas grandes que tentam abordar a comunicação que aqui estamos a dizer. Uma é do report corporativo, e portanto são o que as empresas estão obrigadas a reportar, e que na realidade o que traz é uma comunicação coerente, portanto todas vão estar a dizer de forma idêntica aquilo que estão a fazer dentro de casa, não é? Depois, por outro, existe uma mais virada para aquilo que é o consumidor, que é das alegações ecológicas, e essa é algo que, em termos ambientais, nós há muito tempo tentamos trabalhar, que é realmente a rotulagem dos produtos que nós compramos, que nós consumimos, termos a certeza que ele não estão a ser enganosas, não é? Não estão a ter alegações ambientalmente enganosas, com verde, ou é mais ecológico, ou é menos. Portanto, tem que ser factual, tem que ter dados para explicar porque é que é melhor do que o outro, senão não pode dizer. O que é que isto pode trazer de parte má da comunicação? É que de repente nós passamos de uma comunicação muito feroz em termos do ambientalmente ecológico, para as empresas estarem-se a retrair, porque sabem que agora vão estar sujeitas a um nível de escrutínio imposto pela lei, não é? Que faz com que ninguém quer comunicar nada até ter a certeza do que, é que está a comunicar, não é? Por isso acontece, também existe o risco depois de cairmos aqui num marasmo de comunicação e parecer que isto não é nada importante. Mas eu acho que é uma questão de equilíbrio entre as 2 diretivas ao longo do tempo, mais ano, menos anos, se ajustarem. E a liderança, que importância é que tem neste processo? A liderança, falámos há pouco, é fundamental, não é? Eu acho que é o código postal da sustentabilidade, porque se o líder estiver envolvido e for um líder conhecedor, é muito fácil envolver a restante organização no tema da sustentabilidade e, portanto, criar a tal cultura
de sustentabilidade que falávamos há pouco. Portanto, sem dúvida. E acaba por ser uma pirâmide, não é? Ou seja, acaba por passar a informação e passar o mindset, digamos assim, e tem que haver esse chip. Sim, é um gatilho, não é? Gatilho. E se for uma liderança consciente do que são os fatores de sustentabilidade, se os integrar na estratégia, se os comunicar internamente, é com facilidade que depois a organização até vai motivada a endereçar os desafios da sustentabilidade. E só voltando um bocadinho atrás ao tema da comunicação, nós muitas vezes falamos na comunicação para o exterior, mas eu acho que uma componente fundamental aqui da comunicação é a comunicação interna, não só de cultura dos colaboradores, mas também o auscultar as partes interessadas, portanto os stakeholders. E quando queremos começar o caminho de identificar o que é prioritário, por onde é que podemos começar, é fundamental ouvir os fornecedores, os clientes, as partes interessadas da cadeia de valor. E essa às vezes é esquecida, essa parte da comunicação. E acho que dar aqui só um apor de uma conversa que também tive e que falava sobre sustentabilidade de uma empresa, e às tantas o que me diziam não havia qualquer tipo de reação por parte, as pessoas não estavam engaged nesse processo. E depois apenas quando o líder de repente disse isto tem que ser feito, é que a coisa avançou. E a partir daí avançou e de facto foi feita. Mas até haver, e isto ainda um bocadinho ao encontro da liderança e da importância que a liderança tem, até se focar e dizer isto tem que ser feito, meus amigos, vamos para a frente, não é? E pode-se ligar mais uma vez à comunicação. Se o tema da sustentabilidade tiver surgido na organização, não pelo líder, mas por uma equipa, ou por uns colaboradores mais sensíveis ao tema, ou por uma equipa de sustentabilidade, eu acho que a prioridade deve ser conquistar a liderança. Depois torna o seu caminho mais fácil, digamos. O líder é o pivô, não é? Exatamente. E se ele for um bom gestor, entende que a sustentabilidade económica não está desligada da sustentabilidade ambiental, social e de governança. Porquê? Porque tudo aquilo que nós falamos na parte de sustentabilidade que aqui estamos a comunicar está relacionado com intensidade de recursos. Portanto, quanto mais nós consumimos matérias-primas ou água ou energia, mais custos vai ter para a empresa. Portanto, quanto mais eficazes e eficientes nós formos, mais vamos poupar. Isso é gestão, é uma medida de gestão como qualquer um de nós pode tomar nas nossas empresas. E depois também, ao fazer isto e tornar o seu negócio mais rentável, vai conseguir poder distribuir de uma forma mais equitativa por todas as partes e vai se expor também tanto à banca como aos outros, à parte de investidores, de uma forma bastante mais clara, transparente e vai diminuir assim o seu custo de capital. Portanto, sempre que necessitar de fazer investimentos para melhorar a tal eficiência que quer colocar dentro do seu negócio, com cariz de sustentabilidade, vai conseguir preços mais acessíveis que de outra maneira não ia conseguir. Portanto, é uma medida de gestão, na realidade, não está desligada. E este retorno é perceptível por parte das empresas, ou seja, já há consciência de que a curto prazo este retorno existe? Depende, eu diria mais uma vez, a curto prazo focar na questão da eficiência energética e dos desperdícios, não é? São os tais quick wins, são coisas que conseguem ter valor rapidamente. O outro grande desafio é perceber a tangibilidade do valor a longo prazo, e muitas vezes este impacto que nós temos na sociedade e na natureza é difícil de o tornar mensurável, e esse é um desafio que nos assiste a todos que estamos neste âmbito da sustentabilidade, e de convencer no bom sentido, de nos aliarmos às direções financeiras e à gestão e conseguir tangibilizar e monetizar o valor do médio e do longo prazo que a sustentabilidade traz. Temos um minuto para acabar, vou-vos pedir uma mensagem que queiram passar precisamente sobre este tema, sustentabilidade, pequenas e médias empresas, aquilo que para a vossa ótica é o mais importante a realçar e a mensagem mais importante a passar para fora. Eu focaria nas PMEs exportadoras, porque realmente eu acho que estamos a viver um momento único de reverter tudo aquilo que nós agora ligamos à parte má da globalização. Portanto, quem cresceu em Portugal, como foi o meu caso, nos anos 90, e vimos de repente tudo o que é a indústria, tudo o que era a produção sair de Portugal, agora há uma hipótese de voltar a recuperar terreno nesse aspecto. Portanto,
a globalização foi muito focada nos custos baixos, nós agora vamos focar muito mais na qualidade e na sustentabilidade. Portanto, nós podemos gerar mais valor acrescentado se aquilo que nós estivermos a vender, principalmente para o mercado europeu, mas também para os Estados Unidos, para o Canadá, portanto, as empresas estão a procurar isso de forma natural, mesmo que não haja ainda essa obrigação legal. Quanto melhor nós formos a garantir que temos controle sobre aquilo que são a qualidade dos nossos trabalhadores, a segurança dos nossos trabalhadores, os direitos humanos, a cautelar tudo o que são métricas ambientais, melhor nós vamos conseguir estar posicionados e as empresas vão começar a pagar por isso. Nuno. Muito bem, o que eu diria era, para quem já está, que continue, isto é um processo contínuo da sustentabilidade e que partilhe as suas histórias de sucesso com a comunidade, dê o seu exemplo aos outros, incentive os outros a trilharem este caminho. Para quem está a começar, não se assuste, este é um caminho, é um processo, é preciso dar o primeiro passo. Eu diria que o tempo, sem stresses, mas há uma certa urgência, portanto o tempo de agir é agora, deem o primeiro passo, é o meu desafio. Muito obrigado aos dois, chegamos ao fim deste primeiro episódio. Agradeço ao Nuno Megro, responsável de sustentabilidade da General e Tranquilidade, e à Filipa Pantaleão, secretária-geral da BCSD em Portugal, a disponibilidade para participarem, para nos transmitirem estas mensagens e para, no fundo, fazerem este alerta à navegação, digamos assim, das pequenas e médias empresas sobre este tema de sustentabilidade. Bom, este foi, como eu disse, o primeiro episódio. Vamos ter mais 2 episódios, por isso, até ao próximo. Obrigado.